102 casos exemplares de chantagem. Chantagem. Esses acordos, entre aspas, são impostos a pessoas que saíram da cadeia por falta de provas. Saíram do inquérito por causa disso. E o ministro não quer reconhecer que a falta de provas gera a absolvição. Ponto final. Ponto final. O ônus da prova cabe à acusação. Não conseguiu provar, libera com o uso obrigatório de tornozeleira e outras restrições. Para escapar disso, eles têm de reconhecer crimes que não cometeram. É chantagem, é extorsão. O criminoso é o ministro que impõe esse tipo de acordo. Como sinais exteriores de riqueza, inexplicáveis. Pronto, o Lula ele enriqueceu com o salário? Foi isso? Pois bem, o salário dele é menor que o salário de quem dirige redações. Eu passei a vida dirigindo redações. Não dá para ficar rico. Não dá para ficar rico. Me explica como é que ele ficou. Né? Eu sei que ele tem os melhores amigos do mundo, né? De um amigo meu, nada é dele, etc. E tal. Mas explica. E nem precisa explicar a fortuna do tio, que não para de crescer, o Bernardinho da informática. Impressionante, né? Olha só, eu não fui pobre, nunca passei por fome, né? Mas eu conheci a pobreza porque a minha cidade era muito pequena. Meu pai é prefeito, os pobres procuram, você vê a pobreza. E isso já vi na escola, as crianças que eram numa escola anterior à merenda escolar, eram chamadas de crianças da caixa. Tinha uma ajuda qualquer, mas não tinha a alimentação lá. E isso é suficiente para comover qualquer pessoa minimamente sensível, você saber como é a pobreza. É por isso que eu tenho um desprezo profundo por quem foi pobre, o Lula foi, e despreza os pobres. Ele usa os pobres como eleitor, para ter voto. Para ele, e quando ele fala, né, irmão, o pobre brasileiro, o Bolsonaro voltou com a pobreza, eu vou acabar com a pobreza e a miséria, ele não está minimamente sensibilizado com nada, porque precisa, num país em que ele pretende falar em nome dos pobres, precisa comprar uma coisa dessas. Quer dizer, evidentemente é a deslumbrada, né? Grávida de deslumbramento mesmo. Janja, que vai agora escolhendo, olha, veste isso aqui, compra essa coisa, tal. E ela também fala em nome dos pobres, e o Zé Dirceu, milionário, já com dinheiro roubado, dinheiro desviado, também fala em pobre. Eles falam o tempo inteiro. Quando o Jarbas Vasconcelos, ele definiu muito bem, aquele senador do MDB, ele definiu muito bem o Bolsa Família, é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Porque ele tira, a primeira coisa que ele elimina entre a pobreza é o direito de sonhar. A pessoa não pretende melhorar de vida, não pretende conhecer outros países, não pretende subir na vida, não. Ela quer sobreviver até amanhã. E o governo do Lula celebra a expansão do Bolsa Família. Mais gente que tende a votar no que garante a sobrevivência até amanhã. O cara que age assim é realmente um canalha. É canalha, porque eu nunca vi um sujeito agir, as pessoas agindo assim, sobretudo quando se apresentam como políticos interessados em acabar com as diferenças sociais. Eu nunca vi um cara tão cínico quanto o Lula. Eu já apresentei outro dia aqui, não vou repetir, a biografia não autorizada resumida do Zé Dirceu. Vou pegar trechos.
Só o Zé Dirceu comandando, o guerreiro do povo brasileiro comandando uma tropa só me faz morrer de rir. Por quê? Porque contratado pelo Jornal do Brasil como facilitador de negócios, eu estava no Jornal do Brasil, eu ouvi a explicação. Eu disse que, bom, como é que eu trabalhava na empresa como diretor de jornalismo, como é que eu vou conviver com esse cara aí e tal? E aí, não se preocupe, ele veio para fazer outra coisa. Quando ele cruzou comigo, ele disse aquela palavra: oi, chefe. Então eu vou tratar como subordinado o Zé Dirceu. Faz de conta que eu sou mesmo chefe dele. O que o Zé Dirceu ele se definiu como cadeieiro. Foi preso tantas vezes, ele falou: eu sou cadeieiro. Ele estava indo para uma terceira, quarta prisão, ele perguntava: qual é o tamanho da cela? É porque ele gosta de organizar, tantas vezes ele foi para a cadeia. Foi solto a última vez por um habeas corpus do Gilmar Mendes, concedido pelo Gilmar Mendes. O Zé Dirceu, ele se refere à extrema-direita, como se ele não fosse, então, de extrema-esquerda. Não existe direita democrática. Não existe, é ele que está falando em democracia. O Zé Dirceu declarou há poucos dias, acho que veremos isso de novo, declarou há poucos dias, não, há poucos meses, mas é o que ele pensa, que o judiciário não é um poder, devia fechar o judiciário, que não tem a menor importância só gasta dinheiro, ele disse isso. Ele apontou como um dos grandes erros do PT não ter promovido oficiais que simpatizam com o partido ou militam, né, não ostensivamente. O Zé Dirceu só fez bobagem a vida inteira e agora está discursando sobre democracia, ali como se devesse levar a sério um sujeito que começou a série de escândalos do governo Lula com um dos seus discípulos, Valdomiro Diniz. O Zé Dirceu morou com Valdomiro Diniz em Brasília, e o Valdomiro é aquele vídeo é antológico, porque ele fala com o bicheiro lá no aeroporto e com Cachoeira, né? Carlinhos Cachoeira. E aí ele fala com voz assim de mendigo, né? Pedinte. Assim. E eu queria 1% para mim. 1%. O Zé Dirceu lida com caras que pedem 1% do país que lida com propinas calculadas em bilhões. Esse devia ser o chefe do Estado-Maior, do guerreiro do povo brasileiro que só atirou com bala de festim durante o curso que ele fez em Cuba. E de lá ele saiu como guerrilheiro Daniel, que só combateu, repito, na guerra conjugal que ele travou no interior do Paraná. O Zé Dirceu é uma figura tão lastimável que ele fez sumir. Foi para a nuvem, que a Dilma quer saber onde é que fica, a biografia dele. Não tinha cópia, ninguém guardou cópia, ele estava escrevendo uma biografia. Acho que ele contou algumas verdades, 1% era verdadeira, já bastou para que ele fizesse ir para a nuvem e a Dilma que se vire. Dilma, de quem ele se despediu, quando entregou o cargo, chamando de companheira de armas. Foi essa a expressão. Os dois só atiraram com bala de festim. Tá? Se eles mexessem com o revólver, com o chumbo, eles correriam o risco, tá, de dar um tiro na própria testa. E ele fica aí dizendo agora que está rico, ficou conhecido entre os empresários que o usaram como intermediário, como JD, né, JD, as iniciais pronunciadas em inglês, porque tudo que ele queria era ganhar em dólares. Corrupto e chefe do mensalão. O Gilmar Mendes disse que não existe poder moderador, mas o Supremo é o poder moderador, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, o Exército não pode interferir, né, não pode assumir mais o poder que seria superior ao dos demais poderes em garantir a lei e a ordem. Eles garantem a desordem e a insegurança
jurídica com decisões sucessivas estimuladas pelos partidos. Os partidos perdem uma coisa, uma discussão qualquer, batem na porta do Supremo. Sempre. Agora é o PDT. Então tá. Vamos lá. Um dos grandes avanços da democracia brasileira foi o fim do chamado Partido Verde Oliva. O Exército participou da vida brasileira, nem sempre de maneira animadora, né? O Exército ele entrou em confusões aí que pioraram o país com muita frequência. Os 2 primeiros presidentes da República eram militares. Deodoro e Floriano. Isso acontece em países sem partidos, como é o Brasil. O Hermes da Fonseca, 1910. O tenentismo agitou o Brasil nos anos 1920 e gerou um grupo enorme de militares que, se valendo daquela maluquice lá da existência do anfíbio, que era o militar que podia ocupar comando de tropa e depois cargo político, eles fizeram uma tremenda confusão que só acabaria por decisão de um militar, o general Castelo Branco, que no primeiro governo do ciclo dos generais iniciado em 64 acabou com isso. Mas antes disso, vamos lá. Tenentismo e tal. Aí vem Revolução de 30. A Revolução de 30 foi o começo da ascensão dos tenentes. Gente que interferiu na vida brasileira pelos anos seguintes, essa gente surgiu lá. Vamos lá, Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Juracy Magalhães, Eduardo Gomes, Eurico Dutra, Góes Monteiro. Esses nomes perpassam a história brasileira até 1964, quando vários deles foram ministros, né, do primeiro governo militar. Mas antes disso, olha, em 1945, na redemocratização, o general Dutra, disputou a eleição presidencial contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 50, o Getúlio venceu o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 55, Juscelino venceu o general Juarez Távora, o marechal. Em 60, o Jânio venceu o general Lott. E em 1964, os militares assumiram de vez. Por que havia sempre um militar disputando? Porque o Partido Verde Oliva lançava. Eles eram candidatos porque eles já tinham tido participação na vida política, para o bem e para o mal. O fim do anfíbio, né, o sujeito vai para a reserva, então. Não pode ter o comando de tropa e governar Pernambuco como Cordeiro de Farias. Foi chefiar parte da FEB, volta, vira governador civil. Acabou essa confusão. E os caras estão querendo meter o Exército no meio, quando o papel do Exército é garantir a lei e a ordem. Esse artigo é confuso. Qualquer poder tem, se todos chamarem ao mesmo tempo. O Exército, nas democracias normais, ele cuida da lei e da ordem, mas ele não interfere diretamente em decisões, porque não é o papel do Exército. Não é. O papel do Exército, eu acho que precisa ser rediscutido, mas ele fica fora da política. Por ingenuidade, talvez, muitos militantes do 8 de janeiro esperavam a intervenção do Exército. Mas ali, como disse o nosso entrevistado ontem, havia de tudo. Havia de tudo, não havia só quem queria o golpe militar, não. Da democracia normal, você nem pede a entrada do Exército. Imagina se um general americano vai se meter numa confusão dessas. Eu me lembro que durante a Guerra do Vietnã, um deles, eu não lembro agora quem foi,
tinha tido um cargo de comando no Vietnã. Ele chegou na Casa Branca, numa crise qualquer, e falou: eu estou aqui. Então os americanos receberam com uma gargalhada, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que precisa acabar é o poder moderador, entre aspas, exercido pelo Supremo. O Silvio lembrou muito bem, o Toffoli foi explícito. Explícito. Estamos exercendo o poder moderador. O que significa? Como já lembraram meus parceiros aqui, é o poder que está na Constituição, mais um, como era o caso do imperador. Mas ele era imperador. No império manda o imperador. Né? No reino manda o rei. Aí não se discute uma monarquia. No caso, esse poder moderador do Supremo é ilegítimo, fator de insegurança, pretexto para a invasão de territórios pertencentes a outros poderes, e não tem nada o Supremo de ficar decidindo além das atribuições constitucionais, porque não foram eleitos por ninguém, não representam ninguém, foram indicados pelo presidente da República. É anormal isso aí, ainda bem que o Exército está afastado da política. Porque haveria certamente, se isso acontecesse antes, a intervenção militar. E não precisa disso. Agora, o que não dá é o Supremo Tribunal Federal agir como se fosse um tremendo exército paisano, vestido de toga. Parece que eles têm tropa, só usam a Polícia Federal. No dia em que houver um impasse, aí o Supremo vai descobrir que não tem poder militar para sustentar tantas decisões ilegais.